Amém. Povo santo de Deus, povo adquirido pelo sangue único do Salvador Jesus Cristo. É um prazer para mim, mais uma noite, poder estar junto com a igreja, como corpo de Cristo, para ofertarmos o nosso sacrifício vivo, o qual é o motivo da nossa reunião. É estarmos como Filho de Deus, ofertando a Ele os nossos sacrifícios vivos, que é agradável, que é a confissão de lábios, que exalta o seu nome, que enaltece o seu nome. Queridos, meu forte abraço a todos que irão acompanhar a nossa live Jesus Reina, aqui em Pernambuco e em todo o Brasil. A melhor noite a todos, e que o amor de Cristo esteja cada vez mais fluindo para o entendimento, para o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Queridos, abram a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 em diante. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 20 em diante. O título da mensagem dessa noite é Habitação de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 21 em diante. 20 em diante. Título da mensagem: Habitação de Deus. Vamos ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quer dizer que a habitação de Deus, nosso corpo está sendo preparado através de Sua palavra, para que Ele habite e faça aquilo que Ele de antemão preparou através de cada um de nós, meu irmão. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e soberano, te louvamos, Senhor, mais um dia que o Senhor nos concede como igreja estarmos reunidos, como corpo do Senhor, ofertando sacrifício agradável a Ti, ó Pai. Aqui é um povo que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, povo que o Senhor renovou o entendimento, o povo que o Senhor acordou o entendimento, para viver, meu Pai, nessa nova dispensação, não debaixo de jugo de escravidão, não debaixo de doutrinas de homem, mas viver segundo o Espírito revelado na palavra, Senhor, onde o Senhor uniu a cada um de nós. E hoje faz morada, não nas paredes, mas em cada um dos teus filhos, teus amados, os teus eleitos, os teus predestinados, os quais o Senhor conheceu de antemão e predestinou para aqui em vida manifestar a tua graça, a tua bondade, a tua justiça, Senhor. No nome de Jesus nós te damos graças por sermos teus filhos amados.
E assim toda a igreja diga, graças a Deus. Queridos, santos de Deus, igreja, Deus eterno, você não faz parte, meu amado, de um rótulo denominacional. Você é propriedade exclusiva de Deus. Foi Ele que lhe comprou, foi Ele que lhe remiu, foi Ele que lhe santificou, foi Ele que trouxe a vida. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. Então, o poder da nossa existência pertence ao nosso Deus. Então, queridos, nós vamos falar da habitação de Deus. Para muitos, ainda estão presos à lei de Moisés e acredita-se que a habitação de Deus é um galpão, é um salão, que Deus está ali. Deus só está aqui neste momento, amados, porque você é filho dele e ele habita em você. Depois que você sair daqui, aqui é simplesmente um galpão, onde nos reunimos para manifestar a graça de Deus. Então, queridos, amados de Deus, não se constrói uma casa, um edifício do dia para a noite. Se constrói? Não se constrói. Então a vida de um filho, ela é construída sobre o apostolado. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5. Então, você só pode construir a tua vida, meu amado, sobre o Evangelho da graça de Deus. Então, amado de Deus, para se construir um imóvel, é preciso que haja alguém competente, um perito naquela obra. Seja ele um engenheiro, seja ele um mestre de obra, que esteja capacitado, habilitado para colocar o primeiro fundamento, a base. Então, amados do Senhor, para dar início à obra da graça, o nosso Deus, ele se fez homem, veio entre o seu povo, habitou e começa ali, através da sua vida, da sua postura, a manifestar atitude de graça. Amados, não é diferente na edificação para a habitação de Deus. Observe que a palavra, meu amado, é o fundamento de edificação para a igreja. Mas não usam a palavra para edificar a igreja. Usam o cerimonialismo, usam os conceitos teológicos, usam muitas vezes a ciência, mas não usa a palavra para edificar a igreja, para apresentar a igreja como ela pura, imaculada, sem defeito, sem mágoa, sem ruga, sem pecado, ao Deus maravilhoso. Então, queridos, santos do Senhor, quando o engenheiro, o arquiteto, ele cria a construção para ali criar a habitação terrena, e nós, como seres humanos, passamos a adentrar um imóvel e passamos a ter confiança que aquele imóvel tem segurança, foi construído por pessoas preparadas para que ali nós possamos vivenciarmos a majestosa e gloriosa paz.
Então, queridos, santos de Deus, a habitação de Deus, assim como a construção, como nós já fiz a analogia da construção civil, precisa de todo cuidado. Então, nós como filhos, como igreja de Cristo, devemos ter um cuidado maior, uma preocupação maior, no zelo, porque não estamos edificando um imóvel, mas estamos edificando a morada do Deus eterno. Não estamos edificando qualquer imóvel, meu amado, mas estamos edificando a morada do Senhor. Por isso, santos, abençoados, merecem toda a atenção, um cuidado, um respeito, uma dedicação, um zelo por parte de cada um de nós. Pois ele afirma que somos morada, habitação, templo, santuário do Deus vivo. Você é morada, você é habitação do Deus vivo, do Deus maravilhoso, meu amado, do Deus que te salvou. Observe que em 2 de Coríntios, capítulo 16, 2 de Coríntios, capítulo 16, desculpa, 6, desculpa, né? Versículo que é o 16, é 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus não habita mais na parede como no ministério da lei, da antiga aliança. Ele hoje habita, meu amado, em cada um de nós. Ou seja, onde eu estiver, Deus está. Onde você for, Deus está. Porque você é o templo. Você é a habitação de Deus. Não é mais, meu amado, um ambiente aqui onde nós nos reunimos, que é o templo do Senhor. O templo somos nós. Por isso que Paulo diz: habitarei e andarei entre eles. Porque, queridos, santos do Senhor, observe que há um clamor do Espírito para que edifiquemos o santuário, que somos nós. Que sejamos pessoas íntegras nos nossos relacionamentos conjugais, trabalhistas, escolares. Então, você só pode ter esse relacionamento, meu amado, se você pautar a vida sobre o Evangelho da graça de Deus. Quando nós compreendemos o Evangelho da graça de Deus, não vivemos atemorizados, amedrontados com as consequências que o sistema religioso ele transmite aos filhos de Deus. Ele transmite uma intranquilidade. Por quê? Porque se ele não dizimar, ele vai para o inferno, está roubando a Deus. Por quê? Porque ele
pode perder a salvação se vir a praticar as obras da carne, porque a igreja não tem mais pecado, porque Jesus removeu todo o pecado na cruz do Calvário. Você pode praticar obras da carne, como Paulo fala lá em Gálatas. Então, queridos, há um clamor para que possamos edificar a morada, a habitação de Deus vivo. O nosso corpo, meu amado, é morada, é habitação, é templo do Espírito. Queridos, santo do Senhor, as pessoas idolatram mais o lugar onde chega do que vivem crendo que ela própria é o tabernáculo, é o templo, é a morada do Deus vivo. Elas prezam mais pelo ambiente onde se reúne do que ela mesma como templo e morada do Espírito Santo. Amados, você é o santuário de Deus. Então cuide, preserve, anele por guardar-se incontaminado pelas coisas modernas, pelas coisas que o mundo religioso te apresenta. Te mantenha puro, porque tu estás purificado. Ele com o seu sacrifício te purificou para sempre. Por isso que no versículo 17 ele diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Você veja que Paulo muitas vezes fala coisas que não tinha linha com aquilo que ele recebeu em graça. Versículo 18 ele diz: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nessa nova aliança, meu amado, você não é mais ovelha, você é um filho, você é uma filha do Deus eterno. Tá? Na antiga aliança, Jesus, para ilustrar o seu povo, os seus filhos, chamou de ovelha, de trigo, de joio. Desculpa, joio? Foi dessa forma? Então, queridos do Senhor, santos de Deus, quando Paulo escreve também a sua carta, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 30, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele diz, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 30, mas vós sois, então você não é de alguém, você não é propriedade do pastor X, você é dele, você é de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então eu não posso me gloriar por ser salvo, porque esta salvação não pertence às minhas obras, os meus sacrifícios, mas com o único sacrifício de Jesus, eu estou aperfeiçoado. Você está aperfeiçoado, você está santificado, você recebeu essa sabedoria no seu entendimento, para glorificar não ao homem, mas ao único Redentor da sua vida.
Então nós fomos chamados, meu amado, não para glorificar ao ministério, para glorificar ao homem. Nós fomos chamados para glorificar aquele que nos glorificou. Você recebeu toda a glória de Deus. Então, queridos, santos do Senhor, nesta mesma carta, capítulo 3, versículo 16, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus, que há ainda milhares de filhos que não entendem que Ele é que é o santuário. Ele acredita que o santuário é aquele monumento magnífico, belíssimo, como lá de Jerusalém, e que agora construíram em São Paulo. Não é. Aquilo não é o santuário de Deus. O santuário de Deus não foi criado por mãos humanas. Então, igreja abençoada, igreja eleita do Senhor, você que me ouve, você é o santuário de Deus. Amém. Glória. E que o Espírito de Deus habita onde? No santuário criado por mãos humanas? No tabernáculo humano? Não, habita em vós. Amém. E que o Espírito de Deus habita em vós. No passado, ele habitava no tabernáculo, onde o sacerdote ele tinha que ir e levar o sacrifício para que ali aplacasse a ira de Deus e ali fosse purificado o pecado do povo. E nunca aperfeiçoava a igreja de Jesus. Por isso que ele se revestiu num corpo de carne, se fez homem, veio à terra para que através do seu sacrifício purificasse de uma vez para sempre a igreja. Ele não vê mais a igreja com pecado, com ruga, com mancha. Ele vê a igreja perfeita, purificada para sempre, meu amado. Então, amados de Deus, todos nós temos consciência que somos o templo de Deus, morada, tabernáculo, habitação do Espírito Santo. O nosso entendimento foi acordado. O Espírito nos acordou, nos despertou para esta grande compreensão, que Ele não habita mais em parede feita por mãos humanas, mas habita dentro de cada um de nós. Ele está em nós, meu amado. Ele age em nós. Então, queridos, santos do Senhor, no livro de Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Leia comigo o 16. Relendo comigo o versículo 16. Ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então, Paulo começa a apresentar que o homem não é justificado por obras.
e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Não é a fé, meu amado, naquilo que se oferece, nos objetos que se oferecem em muitos lugares. Deixou de ser fé, passou a ser uma fé mistificada, passou a ser idolatria. A igreja de Cristo hoje vive a idolatria, e não mais a fé que Paulo fala lá em Hebreus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obra da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Quando ele fala morrer para a lei, está falando da lei cerimoniais, a lei mosaica. Não é a lei do amor, não é a lei da justiça, meu irmão. Essa lei é régia em nossas vidas. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive aonde? Em mim. Então Cristo vive, meu amado, em você. Amém. Cristo vive em você. E esse viver que agora tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer dizer que esse viver que agora possuímos na carne, não é mais um viver como outrora. Por isso que Paulo fala que as coisas ficaram para quem é nova criatura, não procede mais como outrora. Então, esse viver que agora nós temos nessa carne, vivemos para exaltar, engrandecer a grandeza, a majestade de Deus. Não vivemos mais por obras, não vivemos mais por sacrifício, não saímos de nossos lares para ir em determinado lugar chamado igreja, levar um objeto para um pastor ungir, ou pegar um objeto desse lugar para espantar os demônios, porque Cristo na cruz do Calvário destruiu todo o principado e potestade. Você está livre, você está purificado, você está santificado, porque Ele habita em você. As pessoas acreditam mais que por elas pecarem, elas acreditam que possam pecar, e que por pecarem pode trazer 7 demônios. Isso é uma mente religiosa, não é a mente de Cristo. A mente religiosa, ela fundamenta você a crer que se você sair de um lugar desse, você pode ser dominado, você pode ser possuído por esses demônios, que a imaginação humana é tão fértil que diz que ele pode entrar e fazer você até mesmo perder a salvação, até mesmo, meu amado, levar você ao ridículo que é o que nós vemos aí, religiões. Então Paulo diz: olha, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, onde chegarmos, amados, as pessoas têm que identificar esse viver. Não é por um batom, não é por um brinco, não é por uma calça comprida, não é por um terno,
Mas como é que se identifica esse viver de Cristo? Duas palavras. O que você tem proferido? Quais são as duas palavras, meu amado? Porque diz, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Algo diferente tem que ser norteado no ambiente onde nós estiver. Seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, querido. Então, amado de Deus, santo do Senhor, Paulo diz que foi crucificado por Cristo. No versículo 21 ele diz: não anulo a graça. Então, quando eu passo a viver por aquilo que eu vejo e quero praticar aquilo que é ensinado, eu estou o quê? Anulando a graça de Deus. Deixou de ser fé, passou a ser obra. Então Paulo diz: eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, mediante as obras, mediante o sacrifício, mediante as abluções, mediante o que o sistema religioso passa para os filhos de Deus, batizar em água, subir em monte, ceia, eu estou anulando a graça de Deus. Segue-se que morreu Cristo em vão. A pergunta é: Cristo morreu em vão? Não. É evidente que não, meu amado. Porque você hoje está aperfeiçoado. O seu sacrifício faz de você uma pessoa diferenciada de muitas que estão dentro nesse momento de lugares chamadas igrejas. Você não vive alucinado para querer falar em língua para ser batizado, porque você já foi batizado. A igreja sai de casa alucinada em ir a esse lugar determinado de igreja, porque ali é santo, porque o pastor é poderoso, e leva ela a viver a histeria, o emocionalismo, para que ela possa ser batizada com o Espírito Santo. Quando na verdade ela não identifica que ela não pode falar assim a Jesus se não for pelo Espírito. Você tem o Espírito porque Ele habita em você, Ele mora em você. Ele não habita mais na parede, meu amado. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Ele diz: pois somos ou vamos ser? Então ele está dizendo que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou quando você levantou a mão e aceitou a Jesus. É dessa forma, então, a Escritura diz. Dessa forma que está na tua palavra aí. Você tem que levantar as mãos para começar a andar nas boas obras? Não. Ele diz que você aqui, meu amado, ele diz que ó, você foi criado, feitura dele, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, você hoje está nessas obras porque foi preparado por Deus de antemão. Não foi uma obra que foi preparada agora para que você caminhe. Essa obra foi preparada com antecedência, antes mesmo de termos um corpo de carne. Deus já havia preparado e designado que você caminharia nesta obra.
Querido, nossas vidas passamos envolvido com o sistema religioso, acreditando nas tradições familiares e caminhávamos como estranho, como inimigo de Deus. Mas Ele nos traz o entendimento que Ele tinha criado as boas obras de antemão para que hoje nós possamos caminhar sobre ela, meu amado. Queridos, santo de Deus vivo, amado do Senhor, vou levar você para um texto no Antigo Testamento, no Velho Pacto, da Velha Aliança, Deus falando através de Moisés com o povo acerca do acampamento. Deuteronômio, capítulo 23. Vamos para o Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 14. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 14. Diz o Senhor, falando com o povo através de Moisés: porquanto o Senhor, teu Deus, anda no teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Observe que Deus habitava onde? No acampamento. Não habitava com os filhos, né? Não estava dentro. É uma figura nossa hoje. Esse acampamento é uma figura nossa hoje. Ou prefigurava hoje a cada um de nós como acampamento do Senhor, meu amado. Então, queridos, na antiga aliança, ele andava, ele estava no meio. Hoje ele não está mais no meio e nem anda no meio, ele está dentro de você. A antiga aliança é dessa forma. Por isso que as pessoas vão aos lugares dentro da igreja buscar isso aqui, buscar o Senhor para dentro dela, quando não sabe que Ele já está dentro dela. Por isso que essa busca desenfreada, porque Davi na sua oração lá em Crônica disse: buscai ao Senhor. Você não vai mais buscar o Senhor porque Ele está dentro de você. Ele mora em você. Ele reside em você. Então nós não viemos aqui buscar o Senhor porque sabemos que Ele está conosco. Nós viemos aqui ofertar o nosso sacrifício agradável, que exalta, que engrandeça, através do entendimento, ou seja, através do culto racional. Então, quando você cultua Deus racional, você não busca, você o exalta, você o engrandece, você enaltece e não vive com medo. Mas quando não se tem o entendimento da graça de Deus, as pessoas vão para esse lugar e buscar o que ela já tem e que não entende que tem, que é preciso o Evangelho da graça o acordá-lo, despertá-lo para entender, meu amado, que ela é a morada, que ela é a habitação do Deus eterno. Queridos, quando o Senhor falou isso a Moisés para falar ao povo, ele viu indecência, ele viu imoralidade lá no povo, o povo que ele havia escolhido, o povo que ele havia separado para manifestar a sua justiça, para manifestar o seu caráter. Mas aquele povo, porque estava no meio de pessoas pagãs naquela época, pessoas que não tinham o convívio
do Deus vivo e começaram a praticar coisas horrendas, coisas indecentes. As iniquidades prevaleciam, por isso que Deus chama ele para purificarem. Mas isso o Senhor realizou com o seu sacrifício perfeito na minha vida e na tua vida. Para que possamos viver como santos. Não é para a liberdade que Deus te chamou. Deus te chamou para viver uma vida de santidade, regrada, pautada, piedosamente, honestamente. Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3. Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 5 em diante. Ele diz: leia comigo do versículo 1. Vamos ler o contexto. Por isso, derrotados, pecadores, dessa forma que Deus fala com você? Não. Por isso, santos o quê? Irmãos. Então você é santo, meu amado. Santo não é alguém que está preso numa parede. Santo é aquele que manifesta a justiça de Deus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação que? Terrena? Celestial. Vocação celestial. Então, você está participando de que agora? De uma vocação celestial. Não é uma vocação chamada por imposição de um pastor, de um líder religioso. Que as pessoas acreditam que exerce a função porque alguém pôs a sua mão sobre ela. Você participa desta vocação hoje porque ela é celestial, ela não é terrena. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quer dizer que Jesus foi considerado maior glória que quem você olha para o ensino religioso? Quem está sendo glorificado? Jesus ou Moisés? Só quem tem entendimento glorifica Jesus. 99% do sistema religioso glorifica Moisés. É Moisés que é glorificado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é considerado de maior glória, maior honra. Mas os filhos de Deus ainda não entenderam, não aprendeu a dar honra e glória a Deus, mas dar honra ao homem. Moisés é os pastores atuais hoje. O homem honra mais ao pastor do que o próprio Cristo que o ressuscitou, o Cristo que foi à cruz e morreu por ele. Olhe para o sistema religioso. Quem é que a igreja dá honra? Então, queridos, do que casa? Tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E ele diz no versículo 5: que Moisés era fiel em toda a casa de... Quer dizer que Moisés foi um homem íntegro, um homem fiel, um homem temente.
Está dizendo aqui que ele foi como servo. Você não é visto mais como servo, você é visto como filho. Você é um filho, você não é mais servo de Cristo. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Quer dizer que Moisés, como servo, ele testificou, ele testemunhou algo que havia de ser anunciado. Versículo 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Então não é esse galpão aqui, meu amado. Casa de Deus somos nós. Cristo, porém, como filho, em sua casa. Aí ele diz, a qual casa somos nós. Não é a parede que é a casa de Cristo, não é a parede que é a habitação de Cristo, mas o nosso corpo que é a habitação do Deus eterno. Glória a Deus. É no teu entendimento, meu amado, que esse Deus habita. É o teu entendimento que fala da grandeza de Deus. É a tua mente que hoje vê Deus como Senhor absoluto de todas as coisas, governando esse universo com o poder da sua palavra. Nada fora do seu controle, nada fora do seu domínio. Por isso que Jó disse no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, você veja que são textos, muitas vezes, que é transmitido pelo sistema religioso para amedrontar a igreja de Cristo. Você veja que esse texto está falando com quem? Com os judeus. E ele vivia na esperança de quê? Da salvação. A salvação, meu querido, ela se concretiza definitivamente quando o templo vai abaixo. Porque os judeus ainda viviam naquele sacrifício, na imolação de animais. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo minha prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ou seja, por uma geração, eles viram Deus manifestando a grandeza, o poder, a majestade, mas viviam a questionar, a duvidar, a incredulidade. Hoje, quando se fala de predestinação, quando se fala de eleição, quando se fala que não é mais o dízimo, mas é a generosidade, a igreja vive uma incredulidade. Que não é mais o batismo nas águas, sim o batismo na cruz. A igreja diz que isso aí é heresia. Assim vive a igreja hoje, como viveu o povo no deserto. Por isso que não sai daquele segmento, o qual nós hoje percebemos e vemos, meu amado. Então, queridos do Senhor, amados, igreja abençoada, igreja perfeita, você é a casa. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a morada do Senhor. Desse mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, você veja que as pessoas hoje, ela tem que pagar indulgência, ela tem que se flagelar para identificar-se como um filho de Deus. Em momento algum, nós vamos ver Paulo falando que nós temos que pagar alguma coisa, algum preço. Em momento algum. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19 em diante, ele diz: vírgula, pois, vírgula, olha o tempo formando,
Irmãos, vírgula. Paulo quer explicar alguma coisa quando volta uma pausa. É isso. Interpredeis para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Deixa eu perguntar, você está vivendo um novo caminho ou um antigo caminho? Você está vivendo um novo caminho, né? Então eu não posso mais estar com aqueles mesmos hábitos, aquela mesma vida de ordenança, de pagar o preço, de ralar, de acreditar que eu tenho que botar o rosto no pó para ver Deus falar, para ver Deus cumprir milagre. Amados, o que nós vivemos hoje é o que Deus determinou para a nossa vida. O que nós vivemos hoje, nesse momento, nesse instante, é o que Deus havia determinado. Por isso que Ele falou, preparou as boas obras de antemão para que andássemos, né? Porque as pessoas acreditam que fazendo isso mudará o projeto de Deus. Não muda. Ninguém vai mudar o que Deus determinou, meu irmão. O que Ele decretou, fechou, pronto. Ele diz, pelo novo e vivo caminho, que Ele o que? Nos. Então não são as minhas obras que me consagram, que me santifica, que remove o pecado. Não. A palavra diz que esse novo caminho que Ele criou, que Ele gerou, Ele consagrou a sua igreja. Com o seu sacrifício, com a sua morte, Ele fez com que hoje nós estejamos consagrados. Ele diz, pelo véu. Ou seja, por sua carne. A carne de Cristo era o véu. Por isso que ninguém via a grandeza, a majestade. Porque ele estava no cumprimento da lei, por isso que ele tem que passar o batismo nas águas, por isso que ele tem que passar por toda aquela cerimônia, porque ali estava o véu. O véu era a carne. Isto é, pela sua. Então, o próprio texto já responde o que era o véu, que é a carne. Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quem é essa água pura? A pessoa tenta lavar com um batismo de imersão ou de aspergimento. Acredita que a água que lava, que a água que purifica, essa é a palavra, meu amado. A palavra que está falando aqui. O que é puro é a palavra, o que tem pureza é a palavra. Isso já diz o salmista e o sábio Salomão em Provérbio. Aí ele diz no versículo 13: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Alguém como Deus pode fazer a promessa da salvação para a sua igreja e ele desmentir essa salvação, meu amado? Dizer, não, aquele filho ali, ele transgrediu na carne um mandamento que era para praticar, então eu vou riscar o nome dele do livro da vida. Amados, no céu não existe borracha. Para Deus está anjo, escreve, anjo otário. Eu não foi escrito antes da fundação do mundo e para todo sempre. Agora, deixa eu te dizer, não transgrida porque você, o que plantar, você irá colher. Se você plantar para a carne, você vai colher na carne. Se você plantar para o Espírito, você vai colher no Espírito. Então plante no Espírito. Plante no Espírito. Como santuário, como tabernáculo, como casa de Deus, como habitação de Deus. Semeie no Espírito.
Porque qual é o pai que não corrige o filho? Deus tem o seu método de corrigir qualquer um de nós, quando infligimos através da obra da carne. Então, amados de Deus, santos, o apóstolo Pedro, que é apóstolo dos gentios, meu irmão? Não. Que é apóstolo dos judeus, ele escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz: vós, porém, sois maldito, amaldiçoado por toda sorte de bênção. Vós, porém, sois raça Eleita. filho, não vou usar nem sacerdote, que isso era da aliança dele, de Pedro. Filhos real. Ser um filho real de Deus. Pedro usou sacerdote porque estava ele na linhagem lá hebraica. E era o período do sacerdócio. Nação santa, ou seja, filhos santos. Vamos trocar o vocábulo dos adjetivos que está aqui. Povo, filhos de quem? De Edmilson. É, não é? Para mim era filho, para mim tem sido de gerar vocês. Eu pensava que era isso. Daniel. Ah, Daniel. Nem por conta da própria minha foi. Não foi. A gente sonha, mas quem gerou foi o próprio Deus. Ah? Povo, filho de propriedade exclusiva de Deus. Então você é filho de Deus, irmão, não é de um homem. Pare com isso de estar glorificando ao homem, exaltando o homem. Não, eu sou filho de fulano de tal, fui gerado pelo ministério tal, fui gerado pelo ministério. Querido, tu foi gerado por Deus. Amém. Tu és filho de Deus. Ah, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Que história é essa, meu irmão? Nascesse no céu e não sabe. Ah? Desculpa a brincadeira, eu quero ver se... Eu estou tentando me esperar ainda mais em Geraldo ainda. Né? Desculpe, brincadeira. Nós temos que às vezes nos esperar em alguém para tentar fazer com que a igreja não fique aquela monotonia, né? Pelo menos tem um sorriso, que está feliz, que não está triste, né? Que não está sendo cansativo. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou de onde? Para a sua maravilhosa luz. Então ficou chamado das trevas, da escuridade, para o seu reino de luz, irmão. Tu hoje estás sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Amém. Tu não permanece mais no império das trevas. Jesus consertou para sempre. Ele destronou o império das trevas e trouxe luz para nossas vidas para sempre. Versículo 10 ele diz: olha, vós, sim, que antes não eres povo, filho. Veja a expressão de Pedro, quer dizer que ele via os filhos de Deus na carne. Ele não entendia a predestinação, ele não entendia a eleição. Ele dizia que vós, que antes não eres povo, quer dizer, quem está achando que não era povo, nós gentios, mas agora sois filhos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então Pedro, por não conhecer o evangelho que Paulo falou, ele
se levantou contra a palavra e Paulo chamou a gente de filho, chamou a igreja de filho. Sempre chamou a igreja de filho, mas Pedro, por não entender como milhares de filhos de Deus não entendem o Evangelho da Graça, afirma que passam a ser filho quando levanta a mão. O próprio Jesus no ministério terreno, vamos chegar no final, viu? No livro de João é um texto muito usado de só ler até um versículo e não ler o seguinte. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 10 e diante. João, capítulo 1, versículo 10 e diante. João, capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 e diante. Corrigindo. João, capítulo 1. João não faz parte do Novo Testamento. João é um livro que faz parte do Velho Testamento, mas só que a sociedade ela dividiu o livro de Mateus, Marcos, João e Atos como se fosse o Novo Testamento. São livros históricos. Porque eles contam a partir do nascimento de Jesus. Por isso que ele veio como um Novo Testamento. Versículo 10. O verbo estava onde? No cosmo. O mundo, o cosmo, foi feito por intermédio, mas o cosmo não veio para o que era e os seus Por que ele não recebeu? Porque havia uma promessa para nós. Tinha uma promessa para os gentios. Versículo 12. Aqui é onde o sistema se agarra, meu amado. Esse versículo 12. Aqui é onde desenrolam acerca do livre-arbítrio. Onde diz: mas a todos quantos, quer dizer que aqui está uma condição. É uma condição. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Falando o que Pedro falou. Pedro fala o que está aqui. Porque não entendia. A saber, aos que creem no seu nome. Aí pronto. Aqui eu leio, faço a minha dissertação e digo: olha, você tem que aceitar Jesus, porque se não aceitar vai para o inferno. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Versículo 13. Aí ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade, mas de quem? De Deus. Então, meu amado, todos nós fomos nascidos pela vontade soberana de Deus. Porque se fosse por nossa vontade, estaremos praticando as obras da carne como outrora. Alguns no vício, outros na prostituição, outros na embriaguez, outro no espiritismo, ou qualquer outro sistema religioso que está aí, como nós vemos por Deus, acreditando que para ser filho tem que aceitar Jesus. Não é. Ser filho é preciso ter o nome escrito no cartório celestial, meu irmão. Você é filho não é porque teu nome foi registrado no cartório ou numa liturgia de uma denominação. Você é filho porque o seu nome foi registrado no cartório de Deus, no mundo celestial. É dessa forma que você é filho. Dessa forma que você está hoje com entendimento, louvando, exaltando e agradecendo ao único Deus. Porque você é a habitação de Deus. Porque você é a morada de Deus. E finalizando nesta noite, Efésios. Por isso que nós não nos exaltamos, porque sabemos que não dependeu de nós.
o estar vivificado, o estar transformado, o estar liberto, o estar santificado não dependeu do homem ou do sacrifício de alguém ou da oração do papai, de mamãe. Não. Isso é uma determinação proveniente de Deus. Soberania de Deus. Obra exclusiva dele, para que você hoje esteja louvando a ele, meu irmão. Não foi de alguém. Efésios, finalizando, capítulo 3, versículo 17. Efésios 3, 17. Leia no versos 14 comigo. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de que tome o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o meu jejum, a minha vigília, a minha consagração, com poder aonde, igreja? No homem, quer dizer que o Espírito dele habitando no meu interior, produzindo força, vigor para, meu amado, conhecer a riqueza desse Deus maravilhoso. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração. Não fala coração, não é esse aqui que bate, que leva sangue para todo o nosso organismo. O coração, quando fala na Escritura, é a mente. A mente é o coração, a mente é o saber, a mente é a inteligência. Não vai pensar que você diz, estou apaixonado, que é o coração que está dizendo. Não, mente. Que eu amo minha esposa, tu acha que é o coração? Não. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigado, desprendido, solto, liberto. Aleluia. Glória a Deus. E alicerçado em que, igreja? Então, meu amado, é esse o fundamento que Deus quer em nós. Que esta habitação desse Pai amoroso, desse Pai carinhoso, produza em mim e você o amor. Paulo fala lá em Colossenses que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo, meu amado, porque Ele habita em mim, Ele habita em você. Se Ele habita, Ele é o próprio amor residindo em nós. Então produzamos o fruto do Espírito. Assim fala a Escritura, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.